E aí, povo? Essa próxima aula aqui que eu estou gravando a gente vai dar uma olhada um pouquinho na conceituação de substituição trigonométrica nas integrais, que é bem interessante. Basicamente, substituição trigonométrica é quando você tiver funções com partes que seus radicais sejam do tipo soma ou diferença de dois quadrados aí, mais ou menos x quadrado, em que pelo menos um desses quadrados é uma variável, ou a função de uma variável. Enfim. Diferentemente de integrais como essa daqui de baixo, que a gente resolvia, as trigonométricas elas são interessantes. Eu vou explicar o porquê. Essa aqui, como é que você resolveria? Essa aqui de baixo, claramente, é por substituição simples. O que é que você faria? Você chamaria um u da função de dentro, né, 2x² mais 1, e aí você faria um du dx, que teria então 4x, simplesmente. Eu reescreveria minha integral agora como a integral de x raiz de u dx. Quem é dx? Du sobre 4x. E aí, simplificando, ó, eu teria agora 1/4 da integral da raiz de u du. Isso aqui vira 1/4 de quê? De u a 1/2, que é da raiz, mais 1, dividido por 1 sobre meio mais 1, mais a constantezinha. Isso aqui vira 1/4. Aqui embaixo dá 3/2, vai virar 2/3. E aí a gente vai ter o nosso u elevado a 3/2, mais a nossa constante. Só que eu não estou trabalhando em u, estou trabalhando em x. Eu tenho que voltar aqui. Então, continuando aqui, simplificando, ó, aqui com aqui, isso aqui vai dar 1, aqui vai dar 2. A gente vai ter aqui, ó, 1/6 de u. Quem é u? Esse cara aqui de cima. 2x² mais 1 elevado a 3/2 mais uma constantezinha. E é assim que a gente resolve com substituição simples. Mas e quanto à trigonométrica? A gente não tem como chamar a função aqui dentro de u, derivar e simplificar com isso aqui. Daria até mais difícil, porque aqui seria x ao cubo, se a gente inventasse chamar aqui de u, derivasse tudo mais. Seria até mais difícil. Como é que a gente resolve a integral trigonométrica? Inusitadamente, a gente resolve ela chamando x de 3 seno de θ, ou você pode chamar ele de 3 cosseno, que as duas respostas dão no mesmo. Mas por quê? De onde é que vem? De onde é que saiu esse θ, esse seno, esse cosseno? Veja bem. Analogamente, esse radical que aparece típico nas integrais trigonométricas, ele é muito semelhante ao teorema de Pitágoras. A quadrado mais b quadrado é igual a b quadrado mais c quadrado. Esse aqui está tipicamente na forma que eu isolo para calcular um dos catetos, que vira a raiz de a quadrado, que é a hipotenusa, menos o c quadrado, né, que é um dos catetos. E a partir dessa analogia, a gente consegue construir um triângulo. E aí é que tá. Integrais trigonométricas são legais porque você cria coisas do nada, assim. Tipo, esse triângulo aí não devia nem existir. Você simplesmente trouxe ele porque ele é uma forma de você interpretar esse radical, mas da onde é que vem esse triângulo? Ele não existe. O problema não mencionou nada dele. Mas é uma estratégia interessante para você calcular o seno θ. E se a gente analisar a estrutura desse radical, a gente consegue observar que o 3 é a hipotenusa e o x. Ele pode ser qualquer um dos catetos. Deixa eu trocar a cor aqui. O 3 é a hipotenusa, né? 3 ao quadrado é 9, e o x pode ser qualquer um dos catetos. Normalmente, para integrais trigonométricas desse tipo aqui, ó, tem a constante ao quadrado menos x ao quadrado, de uma forma bem descarada, os livros eles fazem isso um algoritmo e mandam você usar a substituição seno. Só que não é bem assim. X pode ser qualquer um dos catetos. Eu vou mostrar que a substituição cosseno ou seno
ela não importa. Não importa o jeito que você construa o triângulo. Mas os livros, eles mostram isso daí, né, que tem que ser a substituição seno, porque você usa menos identidades trigonométricas para resolver. Que nós temos, se não me engano, três. A gente tem seno quadrado mais cosseno quadrado igual a 1. Tem aquela que é 1 mais tangente quadrado igual a secante quadrado. E aquela que é 1 mais cotangente quadrado igual a cossecante ao quadrado, se não me engano. Mas o que eu digo é o seguinte, não adianta você decorar os tipos de triângulos. Qualquer um serve. E eu estou falando sério isso daí. Veja só para mostrar que dá certo, a gente vai, ao invés de fazer como o livro manda, né, de colocar o x sendo o cateto oposto, vamos botar como adjacente para ver o que acontece? Bem, se 3 hipotenusa, x é um cateto, o outro cateto é justamente isso aqui, ó. Raiz de 9 menos x quadrado, menos o x ao quadrado. Esse é outro cateto. Tá. E aí, o que, é que a gente vai fazer? A gente vai chamar aqui, ó, o x, como ele está adjacente, ele é 3 vezes o cosseno do nosso θ. E aí a gente já deixa aqui, ó, armado dx dθ igual derivado do cosseno é menos seno, menos 3 seno θ. Vamos deixar armado aqui. E agora, a gente reescreve a integral com esses dados aqui que eu juntei. Aqui a gente vai ter a integral, vamos dar uma olhada aqui, é 9 menos x quadrado. O x agora é 9 menos 3 cosseno θ ao quadrado, né? Porque o x agora é isso aqui, dentro da raiz, dividido por x ao quadrado, se não me engano, né? Que está ali, que vai ser substituído de novo. Por quê? Por 3 cosseno θ, que é o nosso novo x. 3 cosseno θ ao quadrado. E no lugar de dx, vai entrar isso aqui, ó. O novo dx agora em função de dθ, que é menos 3 seno θ vezes dθ. Vamos ver o que é que vai acontecer daqui. Pois bem, fazendo aqui, ó, como aqui é 9 e aqui é 3, a gente vai ver que vai surgir um termo comum em evidência, que é 9. 9 que multiplica 1 menos cosseno de θ ao quadrado, dentro da raiz. Ali embaixo vai ficar 9 cosseno θ ao quadrado. Aqui a gente vai ter, ó, esse menos 3 multiplicando seno θ dθ. Eu vou logo simplificar aqui, ó. Esse com esse aqui fica 3, aqui fica 1. Esse 9, ele vai cair para fora da raiz com 3. E esse cara aqui é interessante, porque ele é da identidade trigonométrica seno mais cosseno quadrado igual a 1. Eu vou até anotar ela aqui. Né? Lembrar aqui, ó. Seno quadrado mais cosseno quadrado é igual a 1. Logo, se aqui é 1 menos cosseno, esse cara aqui é o quê? O seno quadrado. Então, a gente escreve aqui, ó. Integral de menos, por causa do sinal aqui, menos 3 seno de θ, porque aqui ele entrou ao quadrado, e dentro da raiz saiu normal, dividido pelo cosseno quadrado de θ, e com esse seno aqui de fora, ó, quadrado. E aqui tem o 3 que veio daqui de baixo, né, dessa simplificação. A gente simplifica de novo, não esquecendo do dθ. E aí, o que acontece? A gente vai ter menos a integral de seno quadrado cosseno quadrado, que é tangente quadrado de θ dθ. Bem, eu não sei qual é a integral direta de tangente quadrado, porém eu sei que existe uma identidade trigonométrica que ela é 1 mais tangente quadrado de θ é igual a secante quadrado de θ. E a integral da secante ao quadrado, eu sei muito bem quem é. Então, o que a gente faz? A gente reescreve agora a integral como menos a integral de... Se aqui é tangente ao quadrado, eu vou ter secante quadrado menos 1. Menos 1 dθ.
Isso eu sei fazer agora. Quando eu resolver essa integral, eu vou ter menos integral da secante ao quadrado é a tangente de θ. A integral de menos 1 é o próprio θ, mais a constante. Só que eu não estou trabalhando em θ, eu estou trabalhando em x. Tenho que retomar. Voltando aqui. Vamos lá, eu tenho que substituir os valores. Quem é a tangente de θ? Aí a gente volta para o triângulo. Tangente de θ é cateto oposto, cateto adjacente. Cateto oposto lá era 9 menos x quadrado. Adjacente era o x. Menos θ. Quem é o θ? O θ, eu vou olhar para cá, ó. Daqui eu tiro o seguinte. O meu θ, ele é igual ao arquicosseno, ou simplesmente a inversa do cosseno, que se escreve cosseno menos 1. Cosseno menos 1 de x sobre 3. E aí eu substituo lá. Menos o cosseno menos 1 de x sobre 3. Mais a minha constante de integração. Essa aqui é a resposta dessa questão, em função de θ. Se a gente tentar agora supor que o x ele fosse o seno, né? Ao invés do x ser esse cateto, ele ser esse outro cateto aí. Bem, de tudo que eu faria, né, se você vai como exercício de casa para você, né? Fazer esse mesmo procedimento, sendo agora o x esse cateto e o 9 menos x ao quadrado na raiz sendo esse aqui. Mas, se eu fizesse as contas, dizendo assim, ó, se x fosse igual a 3 seno de θ, a minha resposta ela não seria muito diferente. Ela só pareceria diferente, mas não seria. Ela seria menos raiz de 9 menos x quadrado. Aliás, esse menos nem apareceria. Seria menos raiz de 9 menos x quadrado sobre x menos a inversa do seno. A menos 1 de x sobre 3 mais constante. Era isso aqui que apareceria se eu substituísse por seno. Ora, mas não é a mesma coisa. Não aparenta ser, mas é. Porque a função seno e cosseno, elas essencialmente são a mesma coisa. A única diferença que tem entre elas é uma defasagem. O que é isso? Veja só, se eu puxar aqui um gráfico que eu coloque a função seno e cosseno nele, você vai observar que as duas funções têm o mesmo formato. Né? A função cosseno é essa aqui, uma função cosseno de x, e uma função seno, ela é esse formato aqui, né? Deixa eu ver, seno de 0 é 0, então ela ficaria assim, ó. Essa aqui seria a minha função seno. Ela teria um ponto de encontro que eu não lembro onde é que é, no π sobre 2, né? Π sobre 4, que é idêntico para ambas. Mas a minha função seno ela faz isso aqui. Elas são a mesma coisa. Qual é a diferença? A diferença é que se eu pegasse a função seno e empurrasse ela para cá, ela ficaria aqui, ó, em cima da do cosseno. Tanto é que vale eu dizer que o seno de θ menos π sobre 2 é igual ao cosseno do θ. Se eu pegasse, por exemplo, o ciclo trigonométrico para mostrar isso aqui, e pegasse o arco de, sei lá, 90 graus aqui, o seno de 90 menos 90 daria o mesmo cosseno de 0. Ou melhor, deixa eu verificar aqui. Esse aqui é o seno e esse aqui é o cosseno. Eu quis dizer o seguinte. Não, é isso mesmo, é isso mesmo. Se eu pegasse o π sobre 2 como argumento, para colocar aqui o seno de
π sobre 2 menos π sobre 2 é zero, ele viria para cá. Que é o mesmo valor do cosseno, se ele tivesse aqui, ó, cosseno aqui. Né? Aparentemente não são a mesma coisa. Porém, como seno e cosseno, eles são iguais, porém tem uma defasagem entre si, eles são sim a mesma coisa. Porque, veja só, você tem a mesma estrutura aqui do menos raiz de 9, não sei o quê. Né? E você tem aqui, ó, um menos cosseno que vira um mais, e aqui você tem somente o quê? Um menos seno. Essas duas funções, elas são aparentemente idênticas. E, obviamente, não fez muita diferença eu trocar o seno ou cosseno, porque seria também diferente eu considerar também esse ângulo aqui, ó, desse outro canto do triângulo. Esse outro ângulo aqui, beta, sei lá. Né? Já que no triângulo retângulo, o seno do alfa, ou melhor, o seno do θ é igual ao cosseno do beta. E vice-versa, né? Entre o seno e o cosseno dele. É igual ao cosseno do beta. Né? Mas o que é essencial saber aqui? O que é que acontece em trigonométrica de interessante? Veja bem. Na substituição simples, a gente criava uma função dependente de x. E aí surgiu o du dx. Na trigonométrica, a gente faz uma coisa interessante. A gente faz x sendo uma função de θ. E agora não é o dx que fica embaixo, é o dθ. Ou seja, x vira uma função para aquele argumento, para aquele ângulo. E daí a gente desenvolve junto com as identidades trigonométricas. Que é basicamente isso daí. Você não precisa necessariamente decorar qual triângulo é para qual substituição trigonométrica. Basta você olhar o radical e interpretar quem é a hipotenusa e quem são os catetos e construir. Porque, consequentemente, pode dar a mesma resposta. Claro, visualmente pode parecer diferente às vezes, mas dá a mesma resposta. Né? Tanto é, eu vou dar uma verificada aqui no GeoGebra para saber o que é que acontece entre o menos seno inverso aqui e o cosseno menos 1 dele. Vamos verificar. Eu vou dar uma verificada para ver se é a mesma função aqui. Deixa eu escrever aqui. Esse aqui é o menos seno a menos 1 de x sobre 3, como manda aqui. Essa aqui é a seno. E se eu escrever a cosseno agora, a cosseno menos 1 do mesmo argumento x sobre 3, elas são a mesma coisa. Porém, eu vou ver se eu consigo tirar um print aqui para mandar para aqui para essa tela que vocês estão vendo para visualizar. Que tem uma coisa muito interessante entre as derivadas e as integrais. Que é algo interessante você argumentar. Porque a derivada, ela fala muito do formato do gráfico. E a integral, ela fala demais sobre a posição do gráfico. Então, deixa eu transferir essa imagem para a memória aqui da mesa para apresentar para vocês. Que isso aqui é interessante de argumentar. Que são a mesma função, porém com imagens diferentes. Mas que para integral isso daí não muda muita coisa, sabe? Porque calcula a mesma área. Deixa eu colocar aqui na memória do tablet. Pictures. Aqui. E está aqui. Pois bem. Ó, o que eu quero dizer é o seguinte. Vamos chamar aqui isso aqui. Eu vou colocar essa imagem aqui para a gente visualizar melhor. Esse aqui é um print do GeoGebra que eu quero mostrar para vocês o seguinte. Aqui tem a função seno menos 1 e cosseno menos 1 dessas duas funções integrais que eu encontrei aqui. A menos seno e a menos vira mais cosseno. Ó, a menos seno é essa aqui em vermelho. E a cosseno, essa daí em verde. Observe que elas têm o mesmo formato.
Né? Você vê aqui, ó, essa aqui que é a menos seno e essa aqui que é a cosseno menos 1, elas têm o mesmo formato. Mas por que uma está em cima e a outra está embaixo? É justamente o seguinte. Duas integrais, né? Por exemplo, eu dizer a integral de f de x dx e eu afirmar que ela é igual a outra integral de f de x dx é totalmente falso. Isso aqui é falso. Por que é falso? Veja, é falso porque essa aqui gera a resposta f grande primitiva mais constante C1. Essa aqui pode gerar a resposta f de x grande mais C2. Você deve lembrar que são os valores independentes de uma função que fazem ela translandar verticalmente no plano cartesiano. Ou seja, são duas funções que elas calculam a mesma coisa, porém elas têm imagens diferentes devido à integral e à sua constante de integração. É exatamente por isso. Essas duas aqui, elas calculam a mesma coisa, a mesma quantidade de área para essa função dela aqui. Porém, o que é que acontece? Uma você interpreta como a área inteira aqui calculada, ó, debaixo da curva. E essa segunda, ó, ou melhor, perdão, ela mostra aqui essa imagem e essa aqui é essa outra imagem, porque isso aqui não é a área debaixo da curva que eu quero calcular, é daquela outra função. Isso aqui é só a expressão da função integral. Mas perceba uma coisa, o que é que eu quero dizer com isso? Por mais que você decore os modelos de triângulo da substituição trigonométrica, não vai adiantar muito. Por que a gente faz isso? Basicamente porque a gente só trabalha com duas identidades trigonométricas, né, nesses procedimentos, que vão ser a seno quadrado mais cosseno quadrado igual a 1 e a 1 mais tangente quadrado igual a secante quadrado. E aí ficou meio que omissa a identidade com cotangente ao quadrado. Mas, basicamente, indifere o resultado do cálculo da integral, né, do valor dela, para você colocar, interpretar o x como sendo um cateto ou outro. É indiferente, tanto faz. Obviamente, sim, pode dar duas funções distintas, contudo, elas vão calcular a mesma coisa. Como você vê aqui, ó. Elas podem ter imagens diferentes, mas são a mesma função. Tanto é que se eu pegasse a função seno e colocasse nela, atribuísse um outro valor da constante de integração, ela ficaria sobreposta à minha outra função, que levou o quê? A parte cosseno menos 1. Então, isso aqui é para reforçar que duas primitivas de uma função, duas primitivas de uma função, elas não são iguais, necessariamente iguais, já que a integral ela forma uma família de funções que diferem todas elas pela constante de integração. Contudo, para você fazer uma prova, obviamente você vai ter que seguir os modelos dos triângulos. E aí você não tem escapatória. Mas isso aqui é só para eu querer dizer que indifere você alocar x como sendo um cateto ou ele sendo outro, porque o princípio de resolver é o mesmo. Contudo, o professor só vai entender o que todo o livro de cálculo vai falar. E paciência aí. E, pois bem, isso daí foi para introduzir. Isso daí foi para introduzir aí e argumentar um pouco sobre a substituição trigonométrica. Que ela é interessante porque você cria coisas, né? Para resolver. Esse triângulo aí nunca existiu. Você achou um modelo matemático real aí para traduzir. É uma sacada interessante. Né? Porque como é que você iria resolver isso aqui por substituição? Ou algum outro método? Ou por partes? Não teria como. Então, substituição trigonométrica é uma verdadeira carta na manga para essas coisas. E, pois bem, eu vou encerrar essa aula por aqui.